amortecedor. Pra quem não conhece, eu sou o Jonathan, aqui do meu lado tá o Eduardo, e a gente tá indo agora pra Lebon Regis pegar a máquina pra fazer uma entrega técnica em Campos Novos. Então, chegando lá em Lebon Regis, eu filmo um pouquinho mais aí. Vamos carregar a máquina aqui. Ó, o painel tá aqui atrás, os equipamentos lá atrás, os osciladores, né? Demoramos uns 30, 40 minutos para carregar. Agora mais 100 km, né? Isso. 100 km. Hoje não estamos de pauzinho. Né, hoje a HR ficou de molho. A HR ficou de molho, tá na manutenção. Aí estamos com uma S10. Carregamos as máquinas da S10 e vamos enfrentar aí mais 100 km mais ou menos até a cidade de Campos Novos, Santa Catarina. Esse cliente lá, ele é um auto center? É um auto center, mecânica bem grande, bem conceituada, bem organizada. Primeira rua de cara em Campos Novos, né? Essa é na cor verde. Nos comentários aqui nos vídeos que tem clientes nossos que usam o termômetro para ver a temperatura do amortecedor ali. Colocou o carro, deixou movimentar um pouco e veio ali com... É um termômetro, né? Um termômetro, né? É um termômetro, é um medidor de temperatura. Medidor de temperatura. Ele colocou... vermelho ou uma câmera. Isso, ele falei, colocou em um, deu 70 graus em um e colocou um em outro e deu 30. Deu diferença bem gritante de um para o outro. Por que dá essa diferença, Eduardo? Essa diferença, ela está realmente na ação do amortecedor, certo? Então, como a gente diz, o motor está sem ação, né? Ele está sem força, não está trabalhando corretamente. O que ocorre? Dentro do amortecedor existe alguns, né, no caso, a maioria existe óleo, certo? Alguns são com gás. Esse óleo, o que acontece? O amortecedor, quando ele abre ou quando ele fecha, certo? Então, né, abre ou fecha, no meio do corpo ali ele tem um êmbolo. Que... Tem o quê? Êmbolo. Êmbolo? Êmbolo. Vamos falar assim. Uma válvula? Não. O êmbolo é um corpo que está no meio da camisa do amortecedor, tá, certo? É uma peça redonda, né? No mesmo diâmetro, né, do corpo do amortecedor. Sim. Que ele acaba dividindo dois ambientes, que nós chamamos de câmeras, tá? Então tem duas câmeras, a câmera de cima e a câmera de baixo. No meio está essa peça que é o êmbolo, que ele separa, certo? E nessas duas câmeras tem o óleo? Na verdade, ele acaba ficando numa câmera, numa né? só, tá. Então, ou seja, quando ele fecha, certo? Então, ele fecha. Então, imagine a parte de baixo do amortecedor, né, no caso, e essa haste está fechando. Então, aquele êmbolo, ele está indo para o final da camisa, sim, certo? Então, lá em cima tinha óleo, agora ele está fechando. Então, esse êmbolo está indo para o final do corpo do amortecedor. Automaticamente, esse óleo, ele tem que sair dali. Senão, essa haste ela não recolhe. Então, ele tem que mudar de câmera, ok? Então, junto com esse êmbolo ali, existe uma válvula, que você já falou antes. Existe uma válvula que ela tem um orifício bem fininho. Então, esse óleo, ele tem que passar por essa válvula, né, por esse orifício pequenininho, para mudar de câmera. Então, quando ele abre, quando ele fecha, ele muda essa posição. O óleo, com a máquina, com a Rudicar, o que acontece? Eu tenho ali uma excessividade de movimento, que não acontece isso na rua, literalmente falando, porque se você vem num trajeto, um asfalto bom, e aí você pega uma irregularidade, buracos, ondulações, tá? Que às vezes nós chamamos de costelinha de vaca, né? Então, quando a gente chega nesse trajeto, digamos que essa ondulação com essa irregularidade de asfalto, ela prolongue um trajeto de uns 1000 metros. Sim. Então, quando você entra nesse trajeto ruim, que você já percebe que ele é longo, qual que é a tua reação? Diminuir a velocidade. Então, diminuir a velocidade, automaticamente você vai diminuir esse atrito, né? Esse movimento. Sendo que com a Rudicar, eu faço isso quando eu quero. Se eu quiser deixar direto esse movimento bastante rápido, eu deixo o tempo que eu quiser. Então, o que acontece? Na rua, você andando, você está ventilando, está refrigerando o amortecedor, porque o amortecedor, ele gera calor. O movimento que ele faz, né, automaticamente estabilidade, né, porque a função do amortecedor é amortecer o impacto, é manter o pneu em contato com o solo, né,
mas ele fica atuando, então ele fica aquecendo. Por que não aquece na rua? Porque não existe essa frequência grande de ciclagem, de movimento, né? E também está andando, está ventilando, está refrigerando. Com a Rudicar não acontece isso. Com a Rudicar nós estamos com o carro parado, então não tem essa ventilação, certo? E eu tenho uma excessividade de movimento que eu provoco, que é uma das funções da máquina. Só que com isso o que acontece? Acaba aquecendo, né? Então esse óleo, como ele é submetido por muita força, né, que a máquina tem muita força para estar empurrando o carro para cima, e automaticamente a velocidade que atinge, então esse óleo ele fica mudando de câmara, né, para cima, para baixo a todo momento. E pelo esforço, né, pela força que a máquina tem, gera um esforço muito grande, fazendo uma pressão muito grande. Então faz com que esse óleo passe sob pressão mesmo, de uma camisa para outra, de uma câmara para outra. Então isso gera calor. Por quê? Porque vai dar atrito. Então esse óleo passando sob pressão no orifício fino gera atrito. Gerou atrito, gera calor. Então quando não aquece, eu digo para vocês com muita tranquilidade, porque o amortecedor está sem ação. A válvula já estourou, né? Ou seja, ela dilatou, o óleo passa de uma forma mais suave, gerando menos atrito, não vai aquecer. Então, e qual que é essa temperatura? Pela experiência de 6 anos e meio trabalhando para o Rudicar, eu concluo, né, que de 90 a 130 graus, foi temperaturas que eu já medi, é a temperatura ideal, né, que os amortecedores vão atingir com a máquina funcionando de uma forma bem rápida. Quando o amortecedor não está bom, aí ele fica numa temperatura bem baixa, uma diferença muito grande do outro, né, do lado oposto. Então, ou seja, eu já medi, por exemplo, 132 graus e no outro amortecedor eu cheguei em 35 graus. E naquele momento eu estava em Goiânia e a temperatura em Goiânia estava na casa dos seus 28 a 30. Então ele fica levemente mais quente do que a temperatura ambiente, tá? Por conta do movimento, né, que a máquina atinge, que o amortecedor acaba sofrendo ali. Então essa diferença, vamos falar assim, 90, 100, 130 para 30, para 35, 40, vamos falar assim, né? Ah, um tá em 90, outro tá em 80, então tá tranquilo. Então provavelmente você não deixou a máquina na mesma frequência, né? Então se você deixar uma bem rápida e uma mais lenta, é claro que essa que tá lenta vai ficar mais frio, né? O amortecedor vai ficar mais frio. Então, como as máquinas são independentes, você deve deixar, para fazer esse teste, deixar as duas na mesma frequência. As duas na tá mesma em 50 frequência. Hz, bota as duas em 50 Hz. Uma média de uns 10 minutinhos já é suficiente para você poder medir a temperatura. Medir a temperatura. Então, o amortecedor que tiver frio, diferença muito grande da outra, né? Isso. Abaixo Exatamente. da temperatura, esse amortecedor tá com um problema, né? Tá com problema. Isso eu já testei. Pode acontecer, de repente, medi lá e o amortecedor tá bom e não subiu a temperatura. Eu gostaria de entender, se você em algum momento tiver essa experiência, por favor, me avise. Para mim poder estudar isso com você e nós analisar o porquê que aconteceu. Até agora a experiência fala que o que sobe a temperatura está bom. E o que não sobe, nessa diferença grande, né? Já falando, ele não está legal. Ou seja, a válvula certamente estourou, o fluido vai mudar de câmera, né, de uma forma mais suave, gerando menos atrito. Então essa é a explicação técnica que eu dou para vocês. Não é só dessa forma que nós podemos, né, analisar o amortecedor com a Rudicar. Então, com o movimento que ela gera, pode dar barulho, pancadas, como fosse um fim de curso. O pneu, né, com a máquina bem rápida, o pneu, vamos dizer assim, essa minha mão aqui é o pneu, aqui é a bandeja, certo? Então o pneu, ele tá na bandeja. Então, quando você a máquina trabalhando, né, então ele sobe e desce com a bandeja. Tem que estar, o pneu tem que estar encostando na bandeja, como acontece na rua, né? O pneu tem que estar encostando no solo. Então essa é uma das funções do amortecedor, que mola. Então, quando no movimento rápido com a Rudicar, o pneu começar a fazer isso aqui, pular na máquina, quicar, né? É que nem acontece na rua, você tá andando na rua, o carro da frente, o pneuzinho tá pulando, né? Tá quicando. Tá sem ação. O amortecedor tá sem ação. Então, esse é o problema do amortecedor. Esse é um problema do amortecedor. Então, se com a Rudicar você deixar ela bem rápida e o pneu começar a quicar, o amortecedor tá sem ação. Pode tirar, né? Então, aí é a troca do amortecedor. Aí é a troca do amortecedor. Não tem muito o que fazer, né? Não precisa nem ir para a temperatura, né? Então, eu ligo a máquina, deixo rápido. O pneu subiu e desceu junto com a bandeja, né? Tá encostando na bandeja o pneu, subiu e desceu. Perfeito. Tá quicando. Tá ruim. É fato. Não tem questionamento nisso. No movimento lento, né, que eu consigo fazer o carro fazer esse movimento aqui lateral, né? Então fica jogando o carro de forma lateral, eu pego folga de haste no sentido lateral, tá? Então eu pego folga aqui. Então eu posso ver folga de haste no sentido lateral,
Eu posso ouvir barulho, né, tipo em fim de curso, dando pancada. Eu posso fazer com que o pneu fique quicando, né, em cima da bandeja, então tá sem ação. E também, é claro, se eu deixar as duas máquinas num determinado velocidade, as duas iguais, 10 Hz, 70 Hz, né? E eu percebo que uma tá rápida e outra tá mais lenta, então tem um problema de suspensão, vamos analisar. Provavelmente é amortecedor, mas o mais básico pra gente analisar: pancada, barulho, folga na haste, o pneu quicar em cima, que daí tá sem ação, e a temperatura. Então é as 4 formas que a gente usa no dia a dia para fazer uma análise do amortecedor com a Rudicar. Então pessoal, já chegamos aqui na Mecânica CD de Campos Novos. Agora que hora? Agora são 14h40, 2h40 da tarde. Chegamos aqui e é aqui que vai ter a primeira Rudicar em Campos Novos. Pessoal, o Eduardo tá dando treinamento ali agora. E os testes com a máquina, ensinando o pessoal aqui da oficina. O que vocês acharam dessa cor? Deixa nos comentários. Muito barulho interno, tá? Movimento interno. Tem que vibrar, não adianta. Tem que dar vibração, é bem rápido. Ó, agora abre o capô da uma coisa difícil. Eu quero fazer o movimento lombado. Vai começar a lombado. É na frente também. Então, entre 11 e 18 Hz é o momento que eu deixo a máquina. As duas igual. As duas em 11, as duas em 12, 13 e meia, 12 em 15, tá? As duas igual. Entre 11 e 18 eu consigo provocar o movimento que eu chamo de lombado. Alex, né? Alex, a gente fala pra ti, ó, o barulho faz quando passa uma lombada. Então eu vou tentar provocar um movimento lombado. Eu deixo as duas igual, entre 11 e 19, 18 Hz, tá? Olha lá Olha lá, então, ó, eu vou deixar da minha esquerda ali, eu vou deixar em 15. Ó, tá em 15 pontos. Quer ver? 15 lá. Agora eu vou deixar essa da minha direita em 15 também. Ó, quer ver? Daqui a pouco, olha o carro aqui agora, ó. Olha, tá fazendo aqui, ó. Aí daqui a pouco ele desencontra, ele quase para, e daqui a pouco ele volta de novo. Então, esse vídeo tá fazendo ainda pouco, vou aumentar um pouquinho. Ó, vou para 16, 6 e 4. Agora, como a Globo colocou, eu quero colocar aqui o coxinho de motor. O coxinho de motor, você vai nessa máquina aqui, você vai deixar ela bem lá, entre 68 e 70 Hz, praticamente lá no final, tá? Então, esse aqui é o inversor de baixo, lá. Esse aqui eu deixo 10 outros Hz a menos. Agora você olha o motor, vai ver os coxinhos aí trabalhando. Com essa frequência eu consigo provocar muito coisa. Olha o motor está pulando. Agora eu preciso o radiador. Eu peguei uma S10 semana passada, o cara estava mexendo na bomba d'água, que é vazamento. Cara, os dois coxinhos estavam estouradão o motor, tá dando uma coisa, ele saiu da fora. O motor com esse movimento, puxou a mangueira, forçou a bomba d'água lá. O cara tava pulando a bomba d'água pelo motor. Coxinho do motor. E essa aqui, 10, 8, 12 Hz a menos. Eu consigo fazer isso aqui com o motor. Cara, se pega rápido, coxinho de motor, coxinho superior do câmbio. Essa eu não sei quando que eu vou provocar o barulho. Eu sei que eu posso. E aí eu tenho que buscar a frequência. Na verdade, o que acontece? Porque pensado em você começa devagarinho, tem a situação, colocar uma pessoa dentro do carro, fechado, e começou o barulho. Para aí agora, vamos ver. É o líder, tá? É isso aí. E tem situação, ó, que eu já para provocar o barulho, eu tive que pegar uma máquina, jogar para trás, deixar ela em X, tá? Tá cruzada, né? Aí o carro fica fazendo movimento gangorra e uma pessoa lá dentro pisando no freio e soltando. Pisando e soltando. E quando pisa no freio, a carroceria faz isso. Normalmente, a bucha de bandeja, ela trabalha, ela solta o núcleo, aí ela dá o tec, né? Dá o barulho. Então é uma pessoa lá dentro, pisando no freio, soltando, pisando, soltando, e você aqui fora provocando o movimento. Agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou... nós olhamos, não vimos nada.
e tem um barulho forte. E um barulho forte é normal ele vir de bucha da bandeja. Só que às vezes, com o pneu da forma que ele está aqui, a bucha não se apresenta. O que eu vou fazer então? Eu vou forçar o movimento nela. O que eu vou fazer? Eu vou esterçar. Então, então aqui folguei. Então agora o que eu vou fazer? Esse carro de direção elétrica ou hidráulica? Hidráulica? Se é hidráulica pode virar, a elétrica não, tá? A elétrica tem que ligar o carro, senão você tira do ponto, cara, vamos ver, ó, a gente comprou uma bronca feia. Ó, então aqui agora, eu aperto aqui, aperta ali pra mim, Alex. Observe como a suspensão trabalhou. E agora vai abrir a bucha. Exatamente, agora eu forcei a bucha da bandeja, tá? Aperta ao lado de lá, Alex. Não precisa arrochar, tá bom. Ó, dá pra sentir aqui na bandeja, pega aqui. Ó, tá lá fora. Tá lá, mas um pouco é normal. Sim, aí você tem. Aí eu tenho um movimento técnico. Vai dizer se tá boa ou não. Tá? Então, você tá nossa, tá bem. Ó, eu tô sentindo aqui, mas eu entendi o que é reflexo aqui. No mesmo tom que eu sinto tudo aqui, eu tô sentindo aqui, ó. Agora, é o reflexo. Então, se você resolver o problema da barra, certamente não vai ouvir aqui. Mas não impede que você resolva o problema da barra, aí pô, larga na máquina de volta e vai movimentar. Aí vem aqui de novo. Ah não, mas aqui tá fazendo, né? Então agora a barra tá quietinha ali, tá fazendo aqui, então aqui tem problema. Então é onde você começa a matar muito o problema. Ó, você põe a mão aqui, ó, nossa, tá forte. Só que ela tá muito perto da barra, né? Aqui, então é o reflexo da barra. E aqui isso vai acompanhando. Ó, como que eu vejo se é só barra ou é bieleta? Eu pego na bieleta aqui, Alex, e ó, dou uma forçada. Ah, e com a outra mão aqui. Ah, parou, forcei aqui, parou. É bieleta. Mas é ter o conhecimento para dizer, não, eu não vou tocar só bieleta, tá? Puxa a barra também. Porque nesse tempo que a barra trabalhou solta, começou a macetar a bucha. Simples assim. Então aqui o problema desse carro aqui é bucha a princípio. Tá? Mas não paramos aí. Posso folgar agora as bandejas e acertar para o outro lado. Vai mudar a posição. Cedem. Imagina aqui, ó. 1 a 70 Hz. Cada máquina. 70 Hz, 700 milissegundos. Automaticamente, 700 posições de velocidade. Imagine ao redor desse potenciômetro 700 riscos. Cada risquinho é uma velocidade. Então eu posso combinar a velocidade daqui com a 1, a 1 com a 2, a 1 com a 3, a 1 até chegar em 700. Aí eu vou para 2. 2 com a 1, quer dizer, então eu combino as 700 velocidade aqui com as 700 lá. Mas com o pneu paralelo é uma posição, agora eu estercei. Então eu tenho de novo que mais 700 combinação. Então, cara, eu tenho muito recurso aqui. Tá? Então, eu só tenho que, como diz, no dia a dia, realmente desenvolver essa técnica agora. Que é só tua, que é só tua. Você vai ficar bom na percepção, em provocar o movimento para baixo chegar rápido. Você vai ficar bom no ouvido, no tato, entendeu? Então, isso é uma técnica que você vai desenvolver. Tá? Eu te dou um norte, eu te digo mais ou menos como que nós vamos provocar os barulhos. Daí pra frente, é contigo. Por quê? Por que eu explico isso? Eu posso colocar 2 carros aqui, mesmo ano, mesmo modelo, os dois com colher de bieleta. Só que um está com 50 mil km rodados, outro está com 100. O de 50 mil, só auxiliando, cuidadoso, tranquilo, bem de boa. O outro, tu pega o meu amigo ali, o Jonathan pega, eu pego, cada um dá um pau diferente, porque dá um laço diferente no carro. Dá desgaste diferente. Então, o carro é mesmo modelo, mesmo ano, e os dois com colher de bieleta. Só que um vai dar o barulho com 10 Hz, o outro vai dar com 40. Eu tenho que procurar essa frequência. Tá? E eu tenho que entender como provocar os movimentos. Então, ou seja, uma coisa que é bacana, é esse movimento que joga aqui lateralmente no carro. Ó. É com frequência um pouquinho diferente. Deixar as duas igual não faz. As duas iguais faz isso aqui. Tá? Então, aí eu vou provocando. Mais rápido, mais lento. Aí eu vou buscando os movimentos. Olha como ele joga na frente dele aqui agora. Acertou a frequência? Olha. Vai ali no amortecedor. Você vê?